noite a todos, sejam bem-vindos, mais a esse momento de culto. Nós estamos aqui nesse momento na igreja, tirando esse tempo para podermos cultuar o nosso Deus. E eu quero desde já agradecer a todos que estão conosco nesse momento, você que está aí na sua casa, nos acompanhando. Nós louvamos a Deus pela sua vida e desde já agradecemos pela sua vida. Agradecer também pelos irmãos que estão aqui conosco, o irmão André, juntamente com a Amanda, a Lunara, mas a sua irmã também, a Maria Clara. Nós queremos assim, então, dar início ao nosso culto nessa noite, cantando esse hino de louvor ao nosso Deus, o número 26 do nosso cenário. Convido você aí para cantar conosco esse hino. Você para abrir sua Bíblia comigo, o Salmo de número 57, Salmo 57, fazer a leitura desse texto, desse Salmo, Salmo de número 57, perdão aí irmãos, a garganta aqui deu uma falhada, nós vamos pedir a Deus aqui nos dê condições de continuar, Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores,
Desperta, ó minha alma, desperta, lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Esse texto, esse salmo de Davi, onde aqui ele expressa esse pedido ao Senhor, pedindo a súplica do Senhor que o livrasse. Momento difícil da vida de Davi, onde ele então fugia, quando ele fugia ali de Saul, e aqui então Davi expressa esse salmo, e ele vai dizer aí no verso 4, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os dentes, espada afiada a sua língua. Mas aqui ele também exalta o Senhor, ele vai dizer, olha, ser exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra e a tua glória. Que nós possamos também assim, irmãos, bem dizer ao nosso Deus nessa noite, exaltá-lo, pelo seu cuidado diante de nós, mesmo vivendo aí um tempo de lutas e dificuldades para todos, mas entendendo sim que o nosso Deus é aquele que está aí ao nosso lado. E é o início desse salmo, o verso 1, Davi aqui ele roga então a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Queria convidar você para a gente também orar nesse sentido, clamando assim a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, pedindo a graça dele sobre nós, para que ele nos livre também de todo perigo, de todo mal, para que ele traga o consolo dele sobre a nossa vida, traga renovo, traga esperança, traga essa mesma convicção que Davi pôde ter, mesmo em momentos onde ele enfrentou as suas lutas e dificuldades. Nós podemos ver Davi sempre também louvando ao Senhor. No final desse salmo ele vai dizer no verso 11, ser exaltado a Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. Convido você para orar comigo nesse momento, você que está aí na sua casa, os irmãos que estão aqui conosco, vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque tens de fato cuidado de nós. Graças te damos, ó Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, Deus, pelo teu cuidado, que tem sido dispensado a nós. Queremos te pedir nesse momento que visite a cada coração, visite a cada lar, visite a cada um dos irmãos que também aqui estão conosco, e que a tua boa mão, ó Deus, possa sim fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa fé, nos dando ânimo, nos dando, ó Deus, também convicção de um Deus ao qual nós servimos, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, o Criador da terra, aquele, ó Deus, que renova todas as coisas, aquele que tem nas mãos todo o poder. Nós estamos diante de Ti nessa hora, Pai. E é o Senhor que nós cultuamos, é o Senhor que nós servimos, é o Senhor que nós buscamos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Vou tentar cantar mais um cântico aqui, irmãos. Já Deus que nos dê aí condições. A garganta está um pouco fraca, ali não pôde estar aqui para nos ajudar hoje. O cântico que diz, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz. Exaltamos Deus fazendo isso.
as fez cair, destruiu a Faraó, toda a terra se encherá da tua glória, como as águas correm no mar, toda a terra se encherá da tua glória, da tua glória, a sua glória. Vou convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Primeiramente, capítulo 1, vamos ler os primeiros versos, e depois a gente vai para o capítulo de número 3. Abacuque, capítulo 1, vamos ler os 4 primeiros versos, depois a gente vai para o capítulo de número 3, do verso 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutas? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Agora, capítulo 3, a partir do verso número 16, diz assim: ouvi, e o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ó mestre de canto para instrumento de cordas. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Clamamos ao Senhor a Tua direção, entendimento, para que possamos ser edificados por essa palavra. Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-me também em relação à minha voz, que o Senhor esteja nos capacitando, sim, a concluir essa mensagem. Assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Como você tem costume de orar? Talvez, e principalmente num tempo como esse, né, diante das aflições, das lutas que todos nós enfrentamos, geralmente talvez a nossa oração, ela parte, né, como dessa primeira oração que Abacuque faz, uma oração voltada para o lamento, uma oração voltada para a queixa. Geralmente é assim que muitas das vezes nós chegamos na presença de Deus. Nós colocamos e despejamos uma quantidade enorme de petições e colocamos também tantas coisas que estão acontecendo muitas das vezes ao nosso redor. E essa é o primeiro estágio, né, da qual Abacuque aqui se apresenta diante de Deus. Ele se apresenta justamente com queixas diante de Deus, para que Deus olhasse, né, o contexto na qual ele estava vivendo e pudesse então tratar
com aquela geração, com aquelas pessoas, com as lideranças, com as pessoas que estavam de alguma forma agindo erradamente, das pessoas que estavam incumbidas de cumprir a lei e não estavam cumprindo, das pessoas que estavam causando mal às outras pessoas. É isso que ele descreve, né, nesses primeiros versículos. Abacuque, que ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Clamarei e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, nem me fazes ver a opressão? Ele vai dizendo ainda: olha, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Quando a gente analisa, né, o nosso contexto, talvez em muitos momentos, é essa expressão também no nosso coração diante de Deus. É analisar realmente tudo aquilo de errado que está ao nosso lado, e muitas das vezes talvez não dizemos como Abacuque, mas lá no fundo, né, essa é a intenção do nosso coração, dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir, né, que a maldade prevaleça, que os corruptos prevaleçam? Até quando, ó Deus, que o Senhor vai permitir que aqueles, né, como diz aí o verso 4, pois por esta causa a lei se afrouxa? Até quando o Senhor vai permitir, né, que a lei, e aqueles inclusive que estão impedidos, né, de proclamar essa lei, muitas das vezes estão dando maus exemplos? E talvez essa, muitas das vezes, é a expressão da qual nós chegamos, né? Quando a gente olha então para o contexto aqui de Abacuque, para a gente entender melhor, eu queria convidar você para a gente caminhar um pouquinho lá nos livros de 2 Reis, no capítulo de número 24, né? 2 Reis 24, verso 2 e o verso 3, vai falar um pouco, né, do contexto ao qual estava inserido Abacuque e os outros profetas também, onde ele diz: olha, enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon, enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Manassés foi um rei que causou muito dano, né, ao povo de Israel. E por conta então, não somente dos pecados de Manassés, mas dos demais reis que não temeram ao Senhor, Deus então prometera, né, que traria uma nação inimiga, que destruiria aqui a nação de Judá. E é justamente a respeito disso que Abacuque está profetizando, né? É justamente aqui, mas a princípio, Abacuque está olhando provavelmente para o próprio povo de Judá, para a própria nação do povo de Israel, que deveria ser uma nação diferente, e agora estava em pecado, e agora estava extremamente longe de Deus. E Abacuque então começa, né, a clamar ao Senhor. É interessante que Deus então dialoga, né, com Abacuque, e a gente vai perceber então que a partir do verso 5, Deus então agora fala com Abacuque, dizendo: olha, vede as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Ou seja, e aqui então Deus começa a descrever, se as coisas para Abacuque aparentemente já estavam ruins, Deus estava agora profetizando e dizendo para ele: olha, as coisas vão piorar, porque eu estou mandando agora juízo, né, sobre o povo de Judá, e essa nação será tomada pelos caldeus, um povo mau, um povo que não tem um mínimo, né, de temor, um povo que está cada vez mais se fortalecendo, e com isso eles estão de certa forma orgulhosos, e eles então riem, né, dos reis e das nações das quais eles vão tomando.
Essa é a fala de Deus, né? E ele diz aqui, ó, no verso 6, pois eu que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas, ou seja, uma nação que começou então a vir naquele contexto, né, destruindo todas as nações, vencendo todos os reinos, e agora essa nação já estava às portas de Jerusalém, e diante disso, né, há um diálogo então, né? Abacuque tenta aqui intervir. Se você olhar do verso 12 até o verso 17, ele vai dizer, não és tu, Senhor Deus da antiguidade. Abacuque tenta argumentar com esse Deus, com o Senhor Deus, em relação à própria aliança que Deus havia feito com esse povo, né, mostrando a eles sim a bondade também do Senhor, para que Deus não pudesse fazer isso. Há aqui mais um estágio então dessa oração de Abacuque, onde agora ele argumenta com o Senhor. E ele então começa a dizer no verso 12, mas não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo, não morremos, ó Senhor, para executar juízo, né? Puseste aquele povo que, ó rocha, e o fundaste para servir de disciplina. Abacuque começa a dizer para Deus assim, olha, esse povo, eles não temem a Deus nenhum, esse povo é um povo extremamente mau e perverso. Como o Senhor vai usar justamente uma geração como essa, uma nação como essa, para poder agora trazer juízo sobre nós? Repense isso, Deus. Essas são basicamente as palavras, né, aqui de Abacuque. Mas Deus está determinado, né? Deus já havia prometido, né, para o povo, tanto o povo de Israel, que já agora era cativo, né, o reino do norte, mas agora ainda restava Judá em Jerusalém, e Deus já havia prometido para aquele povo que eles iriam ser levados cativos pelo rei Nabucodonosor, e eles passariam ali por 70 anos então de cativeiro. Até então a nação de Israel, eles acostumaram, né, com o livramento do Senhor, né? E quantas vezes a gente pode ver desde o tempo de Juízes, né, desde quando eles conquistam ali a terra de Canaã, com a morte de Josué, nós vamos perceber então que esse povo agora, eles começam a abandonar o Senhor, começam a se envolver com os povos daquelas terras, e à medida que eles vão fazendo isso, à medida que eles vão permitindo, né, aquele povo permanecer naquela terra, algo que Deus havia dito para eles, para que eles destruíssem totalmente, esse povo então começa também a sofrer as próprias consequências. Por várias vezes, vamos ver ali em Juízes, né, ao povo sendo escravizado por outras nações, o povo tendo que pagar agora tributo para outras nações, eles que deveriam receber tributos agora por conta do pecado, eles vão sendo de certa forma vencidos. E Deus, muitas das vezes, quando esse povo voltava para o Senhor, Deus os livrava, e Deus fazia com que eles novamente voltassem ao controle das coisas. Mas chegou um tempo em que Deus disse, olha, basta, né? Basta. E aqui nós aprendemos também com Deus em relação a isso, né? Quantas vezes, né, nós podemos perceber isso, né? Deus nos alertando em relação a algo de ruim que fazemos, e às vezes começamos, né, bem, mas de repente caminhamos por caminhos errados, de repente as coisas ficam complicadas para nós, e nós voltamos para Deus, e Deus muitas vezes reconsidera tudo, mas o fato é que vai chegando um momento em que nós podemos sim, queridos, ser tomados, né, por consequências das quais Deus nos alerta na sua palavra. E é diante disso que eu queria pensar um pouco, olhando para esse contexto aqui de Abacuque, olhando justamente para esse livro, né, profético, onde Deus então, conversando ali e alertando a nação de Israel, estabelecendo agora o juízo, né, e Abacuque tentando intervir, mas já era tarde. Deus estava determinado a cumprir o seu propósito. E a gente então vai entender que Abacuque aqui, ele se coloca, né,
em uma torre de vigília, quando Deus novamente diz para ele que vai cumprir e que essa nação dos caldeus iria realmente tomar Jerusalém. E aqui nós podemos ver então que há uma mudança, né, na atitude de Abacuque. E é justamente esse terceiro estágio, né, dessa oração de Abacuque. Mas agora Abacuque, a partir do capítulo 3, ele não mais, né, contesta Deus, ele não mais tenta justificar perante Deus, mas ele simplesmente compõe agora um salmo, né, uma oração de louvor ao Senhor. Ele vai fazer isso então a partir do capítulo 3. E o texto que nós lemos, né, já é o final dessa oração. E é sobre isso que eu gostaria então de compartilhar um pouco com você nessa noite, né? A respeito, né, dessa oração de Abacuque. E aqui é já o final então dessa oração, é que eu quero trazer então algumas instruções para nós nessa noite. E essas lições, né, são para aqueles que são justificados por Deus. Essas lições são para aqueles que um dia compreenderam, né, o Senhor pela fé. E assim como Abacuque tinha essa convicção, e assim como o próprio Deus, né, disse a Abacuque para ele que aqueles que criam no Senhor seriam justificados pela fé. E aqui ele vai dizer, então, a primeira coisa que eu queria então trazer para nós nessa noite é que nós devemos esperar em Deus. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós somos chamados, né, a confiar em Deus. Ele vai agora dizer então: ouvi e o meu íntimo se comoveu, né? E a sua voz tremeu, verso 17, aos meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Interessante quando a gente olha para isso, porque Abacuque, sim, aqui a ideia é que ele estava assim apreensivo, né, com aquela nação que chegava, mas os comentaristas, né, vão dizer que essa apreensão é muito mais pelo fato de ele ter aproximado de Deus, pelo fato dele ter realmente entendido quais eram os propósitos de Deus para aquela nação e para a sua própria vida. E diante disso, a única coisa que Abacuque então vai dizer: olha, eu estou sim, né, aqui angustiado, mas eu vou esperar em silêncio, eu devo esperar em silêncio, o dia em que o Senhor Deus tratará, né, com essas nações. Esperar em silêncio o tratamento de Deus àqueles que nos perseguem, né? Essa é a ideia. Romanos, né, capítulo 12, no verso 19, se você quiser abrir sua Bíblia aí comigo. Paulo também vai falar um pouco a respeito disso, né? Paulo, ele orienta aqui, então, aqueles irmãos a não trazerem vingança, né, sobre aqueles que estavam, de certa forma, vindo sobre eles. Romanos 12, verso de número 19, vai dizer o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa é basicamente, né, a atitude aqui de Abacuque. Ele espera em Deus, ele sabe que no tempo certo, a gente vai ver aqui o próprio Sofonias também, outro profeta levantado por Deus, falando a respeito, né, do julgamento de Deus sobre as outras nações. Isaías havia falado disso, né, de que as nações das quais haviam perseguido o povo de Deus, no tempo certo, Deus também trataria com essas nações. E é justamente essa ideia da qual Abacuque aqui ora ao Senhor, dizendo: olha, eu esperarei no Senhor, porque eu confio em Ti, eu entendo, né, o porquê de todas essas coisas, né? Não pense que ficará impune, né, os que praticam a iniquidade.
quando analisamos, né, o nosso contexto, quando paramos para pensar nas realidades, né, do que tem acontecido, principalmente nesses últimos dias, muitas vezes nós ficamos entristecidos em saber que, num momento tão delicado como esse, em saber que o dinheiro que poderia ser usado para salvar vidas está sendo investido, ou está sendo tomado, ou está sendo furtado, roubado por tantos políticos, por tantas pessoas, né? E isso às vezes traz para nós um sentimento de angústia, um sentimento de pesar ao olhar para a situação como essa. E aqui eu acho que se encaixa, né, basicamente isso, o fato de entender que essas pessoas irão um dia prestar conta para Deus, ou muito em breve, muitas dessas pessoas já estarão prestando conta para Deus. Essa é a ideia, né? Os caldeus, aquela nação tão poderosa, que trouxe tanto temor no seu contexto, por muito pouco tempo, eles também foram derrotados por outra nação. Isso demonstra de fato, né, Deus tratando com aqueles que trazem, né, sobretudo, aflição sobre o povo do Senhor. Não ficará impune, né, as atrocidades, a maldade, né, cometida pelos homens maus. E uma segunda coisa que a gente aprende ainda com essa oração, né, de Abacuque, é que nós devemos nos exultar em Deus, independente da situação que nós estamos vivendo, né? E aqui olhando, né, justamente para o ataque, né, dos caldeus aqui, queria trazer crises àquele povo. E Abacuque está mencionando aí no verso número 17, olha ainda, né, que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos. É certo aqui que não estamos vendo nenhuma profecia a respeito de falta de chuva, de falta de seca, mas a gente sabe muito bem qual que é o contexto de uma guerra. E essa provavelmente seria a realidade desse povo. Esse povo passaria por aflições, esse povo teria dificuldades com o seu alimento, a crise, né, a financeira abalaria com certeza essa nação. E diante disso, né, Abacuque estava dizendo ao Senhor: eu exultarei no Senhor, não importa o que irá acontecer, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o fruto da figueira minta, da oliveira, né, os campos não produzam mantimento, as ovelhas não sejam arrebatadas do curral, e nos currais não haja gado. Ele vai dizer no verso 18: todavia eu me alegro no Senhor, exulto, né, uma alegria indivisível aqui, exulto no Deus da minha salvação. Nós podemos pensar também, fazer uma relação com o próprio apóstolo Paulo, né, quando ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, né, para a igreja ali se alegrar, mas sobretudo no verso número 12 do capítulo 4, Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contente, né, em toda e qualquer situação, tanto na situação de escassez, como também nos momentos em que Deus provia tudo para ele. Paulo havia aprendido, né, e ele então chamava aquela igreja ali, estava chamando aquela igreja a se alegrar, a exultar no Senhor. E é isso aqui que também Abacuque está fazendo, queridos, né? Ele está também chamando a igreja do Senhor, ao povo ali de Judá, a exultar. E a terceira, né, e última coisa, é que Abacuque demonstra total confiança no Senhor. Ele vai dizer agora, a partir do verso de número 19, né? O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. A ideia é essa, né, de que Deus cuidará dele, e ele tem agora essa plena convicção em Deus. Olhar, né, para esses versos, né, tão conhecidos e tão muitas vezes compartilhados de Abacuque, nessa frase inicial. Eu queria então chamar você para refletir sobre isso, né? Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo. Como eu disse a princípio, né, muitas vezes talvez as nossas orações
elas têm tomado, né, justamente esse aspecto, né, da súplica ou da queixa, dizendo até quando, Senhor? Mas nós somos chamados, né, assim como Abacuque, a analisar, né, tudo aquilo que acontece na nossa vida, né, tudo que está acontecendo em relação a essa pandemia que estamos vivendo, e proferir uma oração de louvor ao Senhor, uma oração de confiança ao Senhor, uma oração de dependência ao Senhor, entendendo, né, que o nosso Deus, Ele cuida, né, de fato da nossa vida, e Ele nos chama realmente a viver, né, pela fé. Assim como diz no verso 2, capítulo 2, no verso 4, Deus falando aqui ainda para Abacuque: olha, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. E é firmada então nesse Deus, firmada na certeza da sua misericórdia, do seu cuidado, né, de fato sobre nós, que nós, né, realmente somos chamados a viver. Deus mudou a nossa vida, irmãos, né? Então agora nós precisamos, né, exercer essa fé, confiar no Senhor, descansar no Senhor, a entender, né, que tudo aquilo que acontece tem propósito. Estamos vivendo sim um tempo de crise, mas entendemos que tudo isso é por conta do Senhor, é por conta dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. E talvez a intenção é justamente essa, de fazermos assim como fez com Abacuque, de trazer Abacuque à reflexão e fazer com que Abacuque também aproximasse do Senhor. Nós podemos ver isso no princípio dessa oração de Abacuque, no início do capítulo 3, onde ele diz, no verso 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto sim alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Que essa também seja, né, a nossa oração, né? O desejo de ver a obra do Senhor sendo avivada primeiramente na nossa vida. Isso se faz com quebrantamento, isso se faz com envolvimento, né, de nós com a palavra do Senhor, de nós com o próprio Senhor, de uma vida de oração sincera, né, que converse com Deus, assim como Abacuque fez, e que ao entender e aproximar do Senhor, nós também possamos assim louvar a Ele constantemente, com a nossa vida, com as nossas ações, né? Ao invés de ficarmos questionando, precisamos agir, né, como filhos de Deus, orando, né, louvando ao Senhor, procurando viver como Ele requer de nós, confiando, sobretudo, nos propósitos que Deus tem para a nossa vida, né? Essa é a meditação que eu queria deixar para nós nessa noite, né? Para que nós, nesse tempo, né, de lutas, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incertezas, nós venhamos, né, a confiar no Senhor, venhamos a exaltar e exultar no Senhor, venhamos também a entender que tudo está nas mãos dEle, que Ele mesmo tratará, né, com os políticos corruptos, com os meios, né, do mal que tem também ao mesmo tempo tentado trazer um peso muito grande sobre as pessoas. Ele mesmo, né, cuidará de todas essas coisas. Que Deus assim nos abençoe. Eu queria cantar um canto que fala um pouco a respeito disso. Cântico que diz: que do céu não haja bênção, eu louvarei o Senhor.
meu Rei Jesus, quem morreu, para sempre eu viver, morrer, para sempre eu viver. Amém. Eu quero agradecer aí a todos que estiveram conosco nessa noite, agradecer também aos irmãos que estão aqui com a gente, participando aqui com a gente, né? O irmão André que está sempre aí nos assistindo e nos ajudando, né? Nos auxiliando, a Amanda também, a Débora, a Lunara, a Maria Clara, né? Que Deus assim esteja abençoando ricamente a vida de vocês e a vida de todos vocês que nos acompanharam nessa noite, né? Peço desculpa aí pelas falhas aí da minha voz e peço também, irmãos, que estejam orando, né, pela nossa igreja, orando, né, pelo nosso trabalho, orando, né, também pelas nossas autoridades, né, clamando aí ao Senhor para que Deus de fato traga direção, né, e orientação para os nossos governantes. E convido você nesse momento, então, para a gente fazer essa última oração, nessa hora, né? Eu convido você para curvar aí a sua cabeça, a gente vai estar orando. Eterno Deus e Pai, nós te bendizemos, né, pelo teu cuidado. Te bendizemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos chamou para uma nova e viva esperança, colocando fé no nosso coração, nos fazendo agora a permanecer e viver por essa fé. Dá-nos, ó Deus, sempre um coração de gratidão a Ti, que a gente possa, sim, sempre exultar no Senhor, independente da situação que a gente venha passar aqui. Certos, ó Deus, de que o Senhor um dia tratará, né, de todas as coisas, que o Senhor mesmo, ó Deus, nos retribuirá e nos fará agora viver de uma forma maravilhosa na Tua presença. Coloca isso a cada dia no nosso coração, para essa certeza, essa esperança, e aumenta a nossa fé a cada dia, ó Deus. Eu oro, ó Deus, por cada irmão que está conosco, todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Eu oro pelos irmãos que também estão aqui, te dando graças por tudo, te pedindo, ó Deus, uma semana de paz, uma semana, ó Deus, aí também onde o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós. Oramos assim, gratos a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Tenham todos uma boa semana, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente, né? Fazendo o nosso culto, né, de oração e estudo bíblico também, via online, né? A gente está... pelas informações que a gente tem aqui, está aberto somente para um culto semanal, ou seja, apenas um culto durante a semana. As igrejas maiores, né, que talvez não estão conseguindo aí comportar a quantidade de pessoas, está aberto a fazer mais de um culto no dia para poder atender nessa demanda. Mas, enquanto isso, está apenas liberado para a gente fazer um. Por isso, quarta-feira, se não tiver nenhuma mudança, nós estaremos fazendo apenas a nossa live, né? E que Deus assim abençoe. Continue, então, orando, né, pela nossa cidade, orando por essa situação. E que Deus ricamente abençoe a sua vida. Muito obrigado. Tenham todos um restante de semana passados na presença do Senhor. Uma boa semana, né, para todos aí. Em nome de Jesus.